Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e faço parte do time de marketing da Datum TI. E hoje a gente está aqui para mais um episódio de Histórias Datunianas. A gente vai receber hoje, então, a Renata Rodrigues, que é a nossa Product Owner. E aí a gente teve um bate-papo super especial, onde a gente falou sobre o amor de infância, que era o atletismo. A gente falou sobre várias coisas, inclusive transição de carreira. Então é um bate-papo super legal, super descontraído. Convido todos aí a participar. Então, hoje nós estamos aqui para mais um episódio de Histórias Datunianas, onde nosso objetivo é conhecer mais sobre os nossos datunianos a fundo, sua vida pessoal, sua escolha de carreira, né? Entender suas motivações. E hoje eu queria agradecer, então, pela Renata, né, nossa Product Owner, estar aqui com a gente, topou esse bate-papo. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Bruna. E, Renata, para abrir esse bate-papo, eu já queria começar te conhecendo um pouco mais. Quantos anos tu tem, aonde tu mora, né? Por que tu escolheu vir aqui para a Datum, então? Me conta um pouquinho mais, assim, de ti, o que tu gostaria de te apresentar. Quem a Renata é? Eu tenho 30 anos, eu sou paulista, mas eu moro em Porto Alegre, né? E eu vim para a Datum numa transição de carreira. Eu sempre trabalhei com varejo, sempre fui analista de planejamento comercial. E de uns tempos para cá, eu tive uma transição de carreira, porque eu fiquei um tempo parada, né, com a pandemia e com a transferência do meu esposo para outro estado, né, aqui para Porto Alegre. Uhum. Então, eu fiquei um tempinho, por conta da pandemia, eu fiquei parada. E aí, eu resolvi fazer essa transição de carreira para Product Owner. Né? Então, a metodologia ágil e a área de produto foi uma coisa que me destacou e que me despertou bastante interesse, né? E aí, eu venho me desenvolvendo para isso. Já faz quanto tempo que tu passou por essa transição de carreira e que tu também já está aqui na Datum? Faz pouquíssimo tempo, Bruna. Eu estou há 2 meses na Datum. Que legal. Iniciei recentemente, né? E com a transição de carreira também foi muito recente. Faz uns 6 meses que eu estou aí tirando certificações, me desenvolvendo, né? Para Product Owner, né? Então eu sou bem novinha na área. Que legal, que bacana. Mas tá curtindo bastante, tá apaixonada aí. Cada dia é um aprendizado, né? Então a gente vai aprendendo e se reciclando e assim vai. E se descobrindo coisas novas que curte. Exatamente. Agora puxando um pouquinho mais assim para tua vida pessoal. O que tu gosta de fazer nas horas vagas? Eu tenho uma pet, eu tenho a Milka, que é uma maltês, então eu curto bastante ficar com ela, né? Curto futebol também, junto com meu esposo, a gente gosta bastante de assistir, ele torce para um time, eu torço para o outro, né? E também leituras, assistir filmes, séries, e aí a gente fica... Eu sou muito mais caseira, depois que eu casei, né? Então a gente está muito mais caseiro, mas a gente fica muito assim no filme mesmo. Qual seria uma habilidade, assim, que se alguém te perguntasse hoje, qual é uma habilidade que tu tem que ninguém conhece? Depois que eu casei, eu descobri, e até meu esposo também descobriu que eu cozinho bem. Tô cozinhando bem, tô mandando bem aí nos salgados e nos doces aí, porque a gente ficou muito tempo em casa, né? E o que a gente mais gosta de fazer é comer, né? Então eu cozinho, né, pro dia a dia, né? Mas aí descobri que algumas receitas, como o pudim, eu sei fazer bem. Tu não gostava muito de cozinhar, Renata? Foi mais depois que casou, enfim, fez essa mudança aí. Na verdade, assim, eu sabia, né? Mas como eu dividia o apartamento com a minha irmã, né, mais velha, isso há uns 8 anos, quase 9 anos atrás, então eu ficava muito tempo fora trabalhando, né? Então eu ia para a faculdade, ia para casa, então eu chegava muito no fim da noite, né? Então quem fazia a parte, né, de cozinha era minha irmã mais velha. Então eu não praticava. E aí quando eu fui casar, né? Quando eu casei e fui morar com meu esposo, aí que eu comecei a praticar mais. E aí que ele descobriu que ele não ia morrer de fome. Tua infância, né? Eu não sei o que tu gostava de brincar, o que tu curtia fazer, mas se a gente falasse com a Renatinha criança, o que ela gostaria de ser quando crescesse, e ela acreditaria no que tu se tornou? Eu acredito que sim. Quando eu era muito pequena, eu competia em atletismo, né? Eu fazia revezamento 4x100 e 100 metros rasos,
né? Então eu era de um centro social, né? Que minha mãe não deixava a gente ficar muito tempo na rua, né? Então eu ia para esse centro social para fazer balé, para fazer vôlei, para fazer futebol, e eles tinham o atletismo também. E foi onde eu me despertou a vontade de correr, de fazer salto em distância. Então todas as modalidades do atletismo eu acabei participando. Só que o revezamento 4x100 foi onde eu me destaquei. E até tem uma medalha de ouro, eu não tô com ela aqui, mas acabei conquistando num estadual que a gente fez. E eu acho que se fosse a Renata ali, pequenininha, que queria acreditar naquele sonho, eu acho que eu ainda estaria no atletismo. Tu começou em que idade e foi até qual idade, assim, que tu praticou bastante o atletismo? Eu entrei, né, na instituição, era com 8 anos, né? E aí foi quando eu comecei a conhecer, né, a instituição, e fui até os 15. Até os 15 anos. E aí, a partir dos 15 anos, eu virei menor aprendiz numa instituição bancária, né? Que esse próprio centro social disponibilizava. Então, quem tinha o melhor índice de notas na escola, então participava desse menor aprendiz. Então, eles te jogavam para o mundo profissional, né? Eles te preparavam para você começar no mundo profissional como menor aprendiz. E eu não sei se hoje tu gosta ainda de fazer algum esporte, mas por lazer, assim mesmo. Eu tô curtindo muito de esporte, assim, o yoga, né? Eu confesso que eu ainda tenho que me empenhar mais pro yoga, mas foi uma coisa que eu tive uma leitura que me despertou, assim, né? Nesse tempo que eu fiquei parada, né, dos 2 anos, eu tive uma leitura, assim, sobre o yoga para poder se desenvolver mentalmente, para você não pirar, né? Sim. Então, mentalmente, o yoga vem ajudando bastante. Confesso que depois que eu comecei a trabalhar, eu parei um pouquinho, mas é uma coisa que eu quero continuar para me fortalecer, né, mentalmente. Sim. Acho que tu já explicou um pouquinho, assim, de como foi a tua transição, mas eu queria entender um pouco mais a fundo como que aconteceu esse momento, assim, como que tu descobriu que te interessava, né, pela área. Se tu puder contar um pouquinho, até para as outras pessoas que vão nos assistir, assim, que vão se identificar também com este momento, né? Uhum. Quando eu saí, né, do último trabalho, né, eu fiquei procurando muito na área do varejo, né, sempre alguma área de analista ou dentro de logística, porque eu sou formada em logística, né, dentro da área da logística ou dentro do comercial varejo. Só que eu comecei a perceber que eu era muito generalista, um perfil muito generalista. Então, eu passei por várias áreas. Eu comecei minha carreira dentro do varejo como vendedora mesmo de loja, né? E aí eu fui passando por algumas áreas, né, internas dentro das empresas e acabei chegando na parte de planejamento comercial. E eu vi que as empresas hoje, elas precisam muito de alguém de agilidade, só que entenda de negócios. Então, hoje, tem alguns product owners que eles são muito by the books, né? Eles são muito do ágil. Eles não têm a vivência do negócio. Então, eu sou esse perfil, eu me vejo nesse perfil de conhecer o detalhe do negócio, né, das áreas, e conseguir aperfeiçoar dentro da agilidade. Então, eu percebi que eu tinha esse perfil, percebi que algumas empresas estavam buscando profissionais assim, e eu falei, olha, o negócio eu tenho, agora a agilidade eu preciso me aperfeiçoar. Então, meu esposo, ele é agilista também, ele é Agile Coach, né? Então, ele me incentivou, foi o grande incentivador, faz a transição, você vai gostar. Então, aí eu comecei a fazer algumas leituras, né, dentro de alguns livros do Paulo Caroli, tem até alguns aqui junto comigo, justamente para me ajudar nessa transição de carreira. Então, eu comecei a me aperfeiçoar mais, né? E o meu esposo sempre me ajudando, né? Ele, qualquer dúvida que eu tenha, justamente agora, junto com a data, eu pergunto, ele me ajuda, tudo, né? Ele é um coach particular, vamos dizer. A minha entrada na Datum foi quando, assim, eu percebi o carinho de vocês na questão de acolhimento, né? Vocês entenderam a minha necessidade de estar trabalhando e de querer entrar na área do negócio, né? De product owner, né? Virar o agilista. E eu achei, assim, muito, assim, fantástico o jeito como vocês acolhem a gente e como vocês incentivam a se desenvolver, né? Eu gostei muito mesmo da minha estada, né? Na minha entrada aqui na Datum.
para as pessoas que estão querendo ingressar, fazer também essa transição, de repente, né? O que tu diria para elas darem esse passo inicial e se sentirem motivadas também para continuar ali na busca, né? Enfim, alcançarem seu objetivo? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque eu, na verdade, quando eu comecei a fazer a transição, eu conheci uma amiga que trabalhou comigo numa empresa há uns 6 anos atrás, e ela já tinha virado agilista, né? A Ariadne, eu vou comentar o nome dela aqui. Uhum. Ela já faz bastante tempo que ela está na área agilista, e ela me indicou uma mentoria, né? Então, assim, às vezes a gente conhece pessoas e a gente acha, não vou falar, eu tenho vergonha e tal. Mas ela me ajudou bastante. Além do meu esposo, ela me ajudou bastante. Ela falou, não, Rê, vai, encara, você tem o perfil, pode ir que você tem sucesso. Ela falando, né? Ela me incentivou bastante. Então, se as pessoas conhecem, né, uns amigos, familiares, e tem interesse de entrar naquela área da pessoa, né, que a pessoa atua, conversa com ela, chama, vai tomar um café, senta, conversa. Porque numa conversa assim é o network, né? É aquele contato que você tem com outras pessoas e você vai ingressar em outras áreas e não conhece, tem aquele receio, né? O medo do medo do novo, né? Então, vai conversar, procura, porque dá certo. Comigo deu muito certo. Então, Renata, por hoje era isso. Não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa, mas esse momento é teu, é um espaço totalmente teu. Se tu quiser fazer uma falinha e agradecer ao maridão, agradecer também a Ariadne, se não me engano, é isso. Ela falei certo, eu acho, né? Falou Isso, sim. Então, esse momento é teu, tá? Queria também te agradecer aí pela participação e conta aí com a gente também. Eu agradeço a Datum pela oportunidade, né, de contar um pouco da minha história. Agradeço a Bruna aí pelo contato também. Minha família, meu esposo, a minha colega, né, minha amiga Ariadne, muito obrigado. Eu acho que sem eles eu não chegaria onde eu estou. Eu acho que eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. A pandemia veio para derrubar um pouco, né, a gente, deixar a gente muito quieto, muito em casa. Então, eu precisava do apoio dessas pessoas para eu continuar, né, para eu não desistir. Então, eu agradeço família, eu agradeço meu esposo, agradeço minha amiga, agradeço muito a Datum por ter acreditado em mim, né, no meu profissional e no meu pessoal também. E é isso, gente, agradeço mesmo. Tá ótimo, então. Muito obrigada, viu, Renata, por ter topado a conversa. Obrigada, Bruna.